A paz do Senhor a você e querida família, estamos de volta para darmos continuidade aos nossos estudos que estamos desenvolvendo no livro de Ezequiel, mas especificamente no capítulo de número 28. Como em todos os vídeos, a gente inicia lendo um texto bíblico. Eu convido você a fazer isso nesse momento. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 28, e o verso de número 18, que nos diz o seguinte: Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te vê. Queridos, como todos que nos acompanham diariamente sabem que nós estamos falando sobre as características da rebelião. E falamos já sobre 6 características. Hoje vamos estar falando sobre a 7ª característica da rebelião, baseado no capítulo de número 28 de Ezequiel, onde Deus ele envia uma profecia ao rei de Tiro, que se exaltou a tal ponto que entendia ser Deus. E Deus mostra para o rei de Tiro que ele tinha a aparência ou o seu comportamento era idêntico ao que ocorreu com Lúcifer na eternidade, rebelando-se contra Deus. Então vamos à nossa 7ª característica da rebelião, baseado em Ezequiel 28 e 18, que foi o verso que nós acabamos de ler. Então, qual é a sétima característica da rebelião? Disposição para o pecado. E a expressão bíblica diz: pela multidão de tuas iniquidades. Observe que o texto sagrado diz: pela multidão de tuas iniquidades. Eu falei aqui em um vídeo anterior sobre a palavra iniquidade, mas talvez você tenha já esquecido o que significa a palavra iniquidade, ou você estar aqui pela primeira vez neste canal, ouvindo nosso estudo. Eu quero trazer de novo o significado da palavra iniquidade. Foi o que Deus disse sobre Lúcifer e o rei de Tiro. E nós vemos aqui que é uma das características da rebelião, é a disposição para o pecado. Então vamos mais uma vez, o significado da palavra iniquidade que Deus trata no versículo 18 do capítulo 28 de Ezequiel. Iniquidade é grande maldade, injustiça, desobediência deliberada. Desobediência deliberada, ou seja, todos os que se envolvem em iniquidade, como eu disse em um vídeo anterior, não é apenas um simples erro, porque há muitos que erram e é como que fosse um acidente na sua vida, mas quem vive na prática da iniquidade é diferente. Significa dizer que todas as suas ações são deliberadas, são estudadas, são organizadas. Eles se organizam para exercer o que ele maquinou no seu coração. Então, a palavra iniquidade significa grande maldade, injustiça, desobediência deliberada, e isso contra Deus, certo? Aí o texto sagrado que nós acabamos de ler, o Senhor diz que essa iniquidade de Lúcifer e também do rei de Tiro, ela foi em uma dimensão muito grande, a ponto que Deus
ele chama de multidão. Deus chama isso de multidão. Significa dizer que a prática ou os atos não foi um único. Quando a Bíblia fala de multidão, está falando de um grande número. E aqui nós temos os sinônimos de multidão, que são grupo, bando, conjunto, turma, massa, turba, ajuntamento, aglomeração, aglomerado. Multidão significa tudo isso, um aglomerado de pessoas, uma multidão de pessoas, em se tratando de pessoas. No caso aqui, que é a iniquidade do texto que nós estamos lendo, Deus está dizendo para o rei de Tiro, como a Lúcifer, e também para todos que vivem a iniquidade. Deus disse assim: tem sido um aglomerado de ações da tua iniquidade, tem sido uma aglomeração, tem sido um ajuntamento, tem sido uma turma, tem sido uma multidão. Ou seja, significa dizer que Deus observou uma quantidade muito grande na prática da iniquidade de Lúcifer e também do rei de Tiro. Queridos, diz também que nós lemos que a sétima característica da rebelião é a disposição para o pecado. E o que é disposição? Preceitos, arranjo, arrumação, ânimo, determinação, ordem, vocação, vontade. A palavra disposição significa ordem, disposição. Logo, Deus estava dizendo para Lúcifer que ele tinha realmente uma disposição para o rei de Tiro, uma disposição para a prática da iniquidade. Quando nós vamos na Bíblia, no capítulo de número 3 da primeira epístola de São João, nós encontramos a seguinte expressão, 3 e 4 da primeira epístola de São João. Diz o seguinte: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Todos os que cometem iniquidade, ele está em pecado. Logo, quem está em pecado comete iniquidade. E para nós, os salvos, para aqueles que têm conhecimento da palavra, isso é vedado. Nós não podemos, de maneira alguma, nos entregar à prática da iniquidade, porque Cristo já nos libertou, fomos libertos. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós temos uma outra referência que está no livro de Miqueias, no seu capítulo 2, verso 1. Olha o que diz o texto bíblico. Ai daqueles que em suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. Ai daqueles, diz o texto, que na sua cama intenta ou maquina, estuda. Lembra que há pouco eu falei que todos aqueles que estão envolvidos em iniquidade é uma mente pensante? Ninguém pratica a iniquidade sem projetar, porque é algo deliberado, ou seja, é algo estudado. É algo que ele analisa, ele chega a uma conclusão de que tem que partir para a execução daquele plano. Foi isso que Lúcifer fez. A palavra usa na Bíblia comércio, eu já falei aqui em um vídeo, significa conversa, diálogo, conversação, acordo. Então, o texto diz, ai daqueles. A palavra ai na Bíblia sempre está relacionada a sofrimento, a dor, a castigo, a juízo. Todas as vezes que você lê ai na Bíblia, está relacionado a sofrimento, a castigo.
E aqui a Bíblia mostra que haverá sim uma punição da parte de Deus para todos aqueles que maquinam, que estudam, que organizam, que se preparam para a prática da iniquidade. Olha o que diz: ai daqueles que nas suas camas, quando eles se deitam, intentam a iniquidade e maquinam o mal, e na luz da alva praticam porque está na sua mão, ou seja, ele tem como fazer isso. A palavra que está na sua mão significa estar à sua disposição. Ele pode, ele tem ambiente, ele tem espaço. Ele de noite organiza, de noite ele pensa, de noite ele faz o projeto e durante o dia vai à execução. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E no texto que nós lemos em Ezequiel 28 e 18, Deus disse assim: pela multidão das tuas iniquidades. A multidão das tuas iniquidades. Lúcifer, ele tinha uma multidão de iniquidade, o rei de Tiro semelhante. Queridos, estar aqui o conselho de Deus para nós. Que Deus nos guarde, que Deus nos cubra com a sua misericórdia, que este mal nunca venha atingir a nossa mente. Tenha cuidado com isso. Talvez você está sendo levado por certas situações a ir à prática da iniquidade. E como nós já falamos, iniquidade é algo deliberado contra Deus. Você não pode se dar a isso. Deus vai lhe dar graça, Deus vai lhe dar força para você não partir para essa direção. Não é isso que Deus quer para a sua vida, para a minha, para a nossa vida. Que esta palavra possa encontrar espaço e possa ficar assentada no nosso coração. E somente assim nós poderemos escapar desse terrível mal que é a iniquidade. Você não pode se dar a isso. Eu digo esta palavra mais uma vez. Não pode se dar a isso. Vença isso. Deus vai lhe dar graça para você vencer. Nós vamos agora orar, mas ainda em outros vídeos nós ainda vamos falar de outras características da iniquidade dentro desse capítulo 28 de Ezequiel. Eu espero que eu esteja lhe ajudando a despertar. Espero que esta palavra possa estar te fortalecendo, te levando à orientação necessária para você não trilhar, queridos, para este mal tão terrível que é a iniquidade. Vamos orar então. Nesta oração, como sempre nós fazemos, eu quero estar mencionando a nossa irmã Sueli, o filho do nosso irmão Pedro e da nossa irmã Isabela, o Blaia, Lucas, Famengue. Vamos estar orando para Jesus da saúde e tantos outros que nesse momento passam por dificuldades. Você pode orar comigo aonde você está e tenha certeza que Deus vai estar ouvindo a minha e a sua oração. Querido Deus, Pai que está nos céus, a Ti a nossa gratidão por tudo que tens feito e poder falar a Tua palavra. Esses nomes que aqui eu citei, Senhor, estenda as Tuas mãos sobre eles. Ó Deus, abençoa os casais, abençoa os lares, abençoa as famílias, os órfãos, as viúvas. Abençoa, meu Deus, os que estão passando por um momento de dificuldade. Senhor, se alguém pensando em praticar a iniquidade, tenha de misericórdia. Abençoa, meu Deus, a todos que estão indo às suas atividades neste momento. Dai um momento promissor. Os que estão voltando, dai também um descanso. Pai, abençoa também este canal. Faz com que esse canal cresça em qualidade, Senhor, em número de inscritos. Ó Deus, todos que alcançarem, ó Pai, ou sejam alcançados por esse conteúdo, sejam abençoados por Ti.
nos dá sabedoria, humildade, temor e graça para continuar falando a tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu peço a você, por gentileza, se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe o seu like e você torna-se um colaborador deste canal. Deus abençoe e até o próximo.